Chegamos na reta final do Cartola 2024. Quem está liderando suas ligas precisa manter regularidade. E vamos passar dicas para isso. Mas, para quem está atrás, precisa tirar pontos, precisa ousar. E nesse vídeo aqui, eu vou analisar os confrontos e passar várias dicas e estratégias também para te ajudar a tirar pontos e mitar na rodada 30 do Cartola FC 2024. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo. E bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco do canal aqui é o Cartola FC, Fantasy Game, futebol de modo geral. Se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, muito importante, e ativa o sininho também para não perder os próximos vídeos, tá? E bom, como eu falei para vocês, o foco aqui desse vídeo é a rodada 30, mas a gente sempre começa falando do nosso desempenho da última rodada, né? E bom, a gente teve um desempenho mais ou menos, a gente fez 60,10 pontos, tá? Mas diante da rodada complicada que teve, eu acho que uma pontuação boa, tá? Quem conseguiu passar de 60 pontos teve uma excelente pontuação. A média dos cartoleiros aí foi 42,69. Se você pegar os outros influenciadores, pelo menos os que eu acompanho aí, mesmo o pessoal que está super bem no top nacional, acabou fazendo ali 50, 55 pontos. A gente fez 60,10. Depois de um ouro 3, manter essa regularidade foi muito bom, tá? Então, quero que vocês comentem aqui nessa rodada zicada qual foi a pontuação de vocês, tá? A gente teve uma estratégia mais ousada essa rodada, né? A gente foi no 3-4-3, então a gente achou que o SG não estava muito forte essa rodada, então a gente resolveu fazer uma variação ali, tá? E acabou dando certo em alguns pontos, tá? Infelizmente o Hulk não jogou, mas vem a importância de a gente montar um bom banco de reservas, né? O Cap tá muito mal na temporada e a gente falou do Igor Jesus ali, do Luiz Henrique também, e eles acabaram segurando boa pontuação pra gente ali. Se a gente pegar algumas outras análises que a gente trouxe, e a gente vai trazer também no vídeo de hoje aí para vocês, por exemplo, dos 7 principais SGs para rodada aqui, pelas estatísticas, 4 deles conseguiram segurar SG, então a gente continua com uma média boa, né? Infelizmente, os 3 primeiros aqui acabaram zicando e perdendo SG, né? Mas eu acho que tá batendo bastante análise, a gente vai mostrar para vocês depois, tá? Outra coisa que deu bastante certo também, a gente montou nossa inteligência artificial ali, né? Então, por exemplo, no ataque, o Hulk acabou não jogando, a gente fez a aposta no Bolasie, e não quer dizer que a análise estava errada, né? O Bolasie teve uma chance cara a cara, ele perdeu o gol, e o Alano, que até aparecia aqui no nosso inteligência artificial, acabou mitando na rodada, né? Ah, por que você não escalou o Alano? Porque o Bolasie estava um pouco à frente. Mas, ó, Bright White fez gol, o Estevão acabou entrando no segundo tempo. Mas Luiz Henrique gerou bastante média básica, gol do Igor Jesus aqui, tá? Se a gente pegar, por exemplo, a análise de zagueiros, foi uma coisa que eu me surpreendi bastante, né? Tinha o João Vitor do Vasco e o Léo Pelé aqui, claro, pensando que o Juventude era um time muito fraco, mas a inteligência estava recomendando o Rodrigo e o Thiago Santos, foram 2 zagueiros que imitaram. Então, vocês verem, a análise de estatística, essa análise de inteligência artificial, tá ajudando bastante a gente aí, tá? Enfim, as análises estão batendo bastante, infelizmente essa rodada foi um pouco mais complicada, mas a gente mesmo assim conseguiu uma pontuação regular. Comentem aqui como é que vocês foram nessa rodada aí, tá? E bom, como falei para vocês, a gente vai mostrar depois aquele mapa do SG ali, análise dos confrontos, mas uma dica legal nessa rodada, que eu acho que o capitão tá bastante em aberto. Então, eu vou passar para vocês um capitão, principalmente para quem precisa tirar ponto, um capitão ousado que eu não vi ninguém falar até agora, que eu acho que vai ajudar bastante a gente a tirar pontos, tá? Mas enfim, vamos lá. Rodada 30 do Cartola aí, né? Começa só lá na quarta-feira, dia 16/10, então a gente tem uma pausa aí por causa da data FIFA. É, e aí, ao longo desse período aqui de data FIFA, eu sempre costumo trazer nessa data FIFA alguma coisa mais diferente, né? Uma novidade aqui para o canal, né? A gente, na última data FIFA, trouxe a questão da inteligência artificial, na anterior a gente tinha trago essa tabela do SG, enfim. A gente vai revolucionando aqui as análises do canal. Vou falar para vocês já uma coisa diferente que a gente vai trazer, quando eu falar ali do mapa dos confrontos, vou falar de uma coisa diferente que a gente vai trazer para vocês, mas quero que vocês deixem também aqui nos comentários sugestões que vocês tenham aí para a gente poder estar melhorando o canal aí, tá? Então, vou trazer depois para vocês também essa novidade e pedir para vocês deixarem nos comentários outras sugestões que vocês tenham. Bom, mas começando aqui com o jogo entre São Paulo e Vasco, a gente vai fazer a análise
sobre os jogos aqui, depois a gente vai conseguir montar o nosso time aí, tá? Então, começando aqui com São Paulo e Vasco. O São Paulo é favorito, tá? O São Paulo aqui em casa é um time que tem um bom desempenho na temporada. Se a gente pegar o desempenho do São Paulo como mandante aqui, ó, é o quinto melhor mandante. A gente sabe que o Vasco, como visitante, é um time que tem suas dificuldades. Mas, pessoal, tem que tomar cuidado com uma questão, que esse jogo não será no Morumbi, tá? Será no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, onde o Palmeiras tem mandado alguns jogos aí. Então, isso acho que reduz um pouco o favoritismo do São Paulo. Claro que a gente tem que pensar ali, por exemplo, no Lucas Moura. É um cara que é um meia muito interessante para a rodada. Se o Caleri for para o jogo, é uma peça interessante. Mas o Vasco pode poupar alguns atletas por causa da Copa do Brasil, né? Mas eu pararia por aí, tá? Acho que não mais que isso de escalações do São Paulo. É Lucas Moura e Caleri, porque o fato de jogar fora do Morumbi acho que reduz um pouco o favoritismo. E o Vasco tá muito bem na questão de marcar gols, né? Outro jogo que a gente tem aqui na rodada, Fortaleza e Atlético Mineiro. E daí quero fazer uma análise com vocês interessante. Primeiro, o Fortaleza é o melhor mandante da competição, tá? Vem de 7 vitórias seguidas aí. Nos últimos 5 jogos que ele fez em casa, em 4 ele pegou SG, tá? E um detalhe interessante sobre essa questão do Atlético Mineiro, tá? É o seguinte, ó, vamos jogar aqui Atlético Mineiro no Google para a gente ver uma coisa interessante. O Galo joga contra o time do Grêmio, agora nesse um jogo atrasado que ele vai ter do Brasileirão. Daí ele enfrenta o Fortaleza na quarta-feira. E no sábado, ele tem um jogo de volta da Copa do Brasil, que tem sido o foco do Atlético Mineiro as Copas, né? E depois, no meio de semana ali pela Libertadores, na terça-feira, pega o River Plate, tá? Então, assim, eu imagino para esse jogo contra o Fortaleza, o Galo vai vir todo reserva, tá? Então eu acho que o Fortaleza é favorito, é um time com potencial legal de SG, e a gente tem que ter pelo menos uma pecinha de SG do Fortaleza, tá? O Joga 10 News a gente não tá mostrando tanto aqui, porque ele ainda precisa ser atualizado, né? Enfim, ainda falta muito tempo para a rodada, mas a gente tem que ver. O Fortaleza sempre tem a questão das escalações, mas destaque pro Brits aí, pro João Ricardo, são peças interessantes pra gente escalar, tá? Do meio para frente, enfim, o Fortaleza tinha o Pochettino, que era um cara sempre muito forte, mas ele teve uma queda, até virou reserva do time, né? Bernopes, Pikachu e Lucero nunca são aqueles caras super de cartola. Enfim, eu recomendo mais a questão defensiva aqui do Fortaleza contra um time do Atlético Mineiro que pode vir bastante reserva aí para a rodada, tá? Clássico entre Flamengo e Fluminense, tá? E aqui vem uma questão interessante. Se a gente olhar os números, claro que o Flamengo vai ser favorito ali por jogar em casa, mas a gente sabe que no Rio ali, normalmente a torcida é meio mista ali, meio dividido, né? Vai ser um jogo muito tenso, tá? O Flamengo vai querer derrubar esse time do Fluminense para a zona de rebaixamento. O Fluminense precisa da vitória. Mas o que tem me impressionado é que o Flamengo tem jogado muita bola com o Felipe Luiz, tá? Então, a gente olha os números, o Flamengo é favorito pelo mando de campo. O Flamengo também, se eu não me engano, vem de 3 jogos sem perder para o Fluminense ali nesse retrospecto mais recente. E o Flamengo tem jogado muito bem com o Felipe Luiz, tá? Então, por todos esses motivos, eu acho que o Flamengo é favorito. Mas qual é o ponto de destaque que a gente tem que olhar? O time do Flamengo teve vários jogadores convocados para a seleção uruguaia. Então, Arrascaeta, De La Cruz foram convocados aí, né? E o time do Uruguai joga na terça-feira, daí o Flamengo joga na quinta-feira, e no meio de semana o Flamengo tem o jogo da volta da Copa do Brasil contra o Corinthians, tá? Então, eu ainda não tenho certeza se o Arrasca vai para o jogo ou não, tá? Se ele for para o jogo, é um nome muito válido, tá? Inclusive, nos 2 jogos que o Arrasca fez com o Felipe Luiz, eu estava até dando uma olhada aqui no SofaScore, nos 2 jogos que ele fez pela Copa do Brasil com o Felipe Luiz, nos 2 ele passou de 5 pontos de média básica, tá? Então, tem tudo para ser um grande mito aí nesse reta final de cartola. Se ele for para o jogo, vai estar no nosso time, mas eu acredito que ele vai começar no banco de reservas, tá? Enfim, a gente ainda vai ter mais vídeos aí para atualizar essa questão. O próximo jogo que a gente tem aqui entre Corinthians e Atlético Paranaense, tá? E daí, pessoal, o Corinthians precisa desesperadamente da vitória, tá? É um time que só tem uma derrota aqui jogando em casa em Itaquera, né? Mas também tem empatado muito, né? São 5 vitórias, 8 empates e apenas uma derrota. Mas um ponto interessante para eu achar que o Atlético Paranaense, que o Corinthians é bem favorito para esse jogo, é isso daqui, ó. Se a gente pegar Flash Score, é outro site que eu recomendo bastante, traz muita estatística para vocês. Pegar os últimos 10 jogos do campeonato, que é justamente o segundo turno inteiro, o Atlético Paranaense é o pior time do retorno, tá? Apenas uma vitória, 3 empates e 6 derrotas, tá? O Cap tá muito mal. Na última rodada ali a gente colocou o Igor Jesus no banco de reservas, colocou o John de titular ali no nosso time, deu bastante certo. Então nessa rodada, pessoal, acho que vale a pena a gente ter peças do Corinthians, tá?
O Garro é unanimidade total para a rodada, tem que ter o Garro no time, tá? Eu acho que vale uma aposta forte aqui no Yuri Alberto, tá? O Yuri Alberto tá jogando muita bola, meteu 2 gols aí, né? No jogo contra o Inter, né? Protagonista do time do povo, né? Jogando muito bem, corredor de pênalti e tal. Yuri Alberto é uma opção interessante. Romero, artilheiro da Arena Itaquera aí, também pode ser uma opção mais ousada. E quem sabe pensar em uma pecinha de SG, tá? Depois eu vou falar para vocês de um cara interessante do Corinthians, que pouca gente vai estar de olho para SG e que pode ser bastante interessante, tá? Esse jogo aqui, Atlético Goianiense e Cuiabá, tá? Jogo dos dois times que estão quase na zona de rebaixo, que estão quase rebaixados aí, virtualmente rebaixados. O Cuiabá até deu uma reagida aí nos últimos jogos, tá? Mas um destaque interessante que eu quero trazer para vocês aqui no Cartola FC Brasil, ó, entre esse jogo. Muita gente fala, jogo para não escalar ninguém e tudo mais, isso aqui. Eu acho que é um pouco preguiça de analisar, tá? É um jogo que é difícil de achar peça, porque são dois times muito fracos, mas eu acho que tem um nome bem interessante aqui desse jogo. Olha, o Atlético Goianiense, nos últimos 3 jogos jogando em casa, ganhou de 1-0 do Fluminense e ganhou de 1-0 do Inter, tá? Que é um time muito forte, né? Que tem uma boa qualidade técnica. Então, é um time que em casa tem feito jogos bem amarrados. E olha esse time do Cuiabá. Os últimos 3 jogos, 3 G cedidos. E aí, o meu destaque, eu não costumo fazer essa análise aqui tão de cara, mas é o Adriano Martins, tá? É um dos zagueiros que tem mais média básica no Campeonato Brasileiro, tá? São 41 desarmes já no campeonato. E olha isso daqui, o time do Cuiabá é disparadaço o time que mais cede pontos para zagueiro, tá? A gente tem falado isso recorrentemente quando ele joga fora de casa, Cardona, Mercado, Murilo, Wagner Leonardo. Então, assim, fiquem de olho, tá? O Adriano Martins é uma peça bem ousada, ninguém vai escalar esse cara, porque ninguém vai querer fazer essa análise do Atlético Goianiense, mas pode ser uma peça bem interessante para quem quiser se diferenciar aí na rodada, tá? Mas eu acho que é a única peça que realmente tem para escalar. Daí a gente vem para Botafogo e Criciúma. O Botafogo é disparado o principal favorito aí para a rodada, tá? O Criciúma, que muita gente tem falado que nos últimos jogos tem feito bastante gol, pessoal. Se a gente olhar aqui também, ó, Botafogo e Criciúma. O Criciúma também tem cedido SG jogando em casa, jogando fora de casa, ó. Se der SG pro Bahia, se der SG pro Palmeiras, se der SG pro Fortaleza, tá? Então, tem que ter uma dobra do Botafogo, tem que ter, tá? Dobra do Botafogo tem que ter. E tem que ter uma dobra ofensiva também do Botafogo, tá? É um dos melhores ataques aí da competição, tá fazendo muitos gols mesmo. Vai enfrentar esse time do Criciúma que toma muitos gols quando joga fora de casa, então tem que ter uma dobra defensiva e tem que ter uma dobra ofensiva. Eu sei que vocês estão pensando, então você vai fazer o padrão ali, o feijão com arroz. É Luiz Henrique, Igor Jesus, Bastos e Vitinho. Calma aí, eu acho que tem peça pra gente poder se diferenciar ali. A gente vai comentar depois com vocês ali, tá? Mas tem que ter uma dobra no setor ofensivo e defensivo do Botafogo, porque é o principal favorito aí pra rodada, tá? Vira um próximo jogo aqui entre Cruzeiro e Bahia, tá, pessoal? O Cruzeiro teve uma grande queda ali jogando em casa, tá? O Cruzeiro, que em algum momento foi o melhor mandante da competição, caiu para sexto só. Nos últimos 5 jogos aí, tem apenas uma vitória contra o Atlético Goianiense e o Bahia tem melhorado seu desempenho. Perdeu para o time do Flamengo, que melhorou muito, Felipe Luiz, mas é um time que tem jogado um bom futebol, o time do Bahia, tá? Então, assim, de novo, eu acho que as peças que a gente tem para escalar aqui desse time do Cruzeiro são o William, claro, que é sempre um cara muito bom de cartola, e fiquem de olho no Caio Jorge, tá? O pessoal tem feito essa análise aí sobre o Caio Jorge, né? O Cano ia muito bem quando ele jogava com o Fernando Diniz. E o Caio Jorge já mostrou que ele vai melhorar em desempenho de cartola, tá? E jogando contra o time do Bahia, que é um time meio kamikaze, né? Ele faz muitos gols, mas toma muitos gols. O Caio Jorge pode ser uma aposta interessante aí para a rodada, tá? Inclusive, ele vai estar no nosso banco de reservas aí, porque dos jogadores baratinhos que a gente vai ter, vai ser um nome interessante para a gente poder escalar aí na rodada, tá? Mas enfim, eu ficaria com esses, tá? Caio Jorge e William aqui com umas peças interessantes aí do Cruzeiro pra gente escalar, tá? Grenal, assim, o Inter é favorito, tá? O Inter, se eu não me engano, vem de 3 vitórias seguidas contra o time do Grêmio, então se a gente falou que o Flamengo é favorito por esse fator do retrospecto recente, acho que o Inter também tem esse favoritismo, também vai jogar em casa no Beira-Rio, também tem apresentado um futebol bem melhor do que o Grêmio, tá? Se a gente olhar ali a questão de criação de chance, de cedimento de chance, o Inter vem de 9 jogos sem perder, tá? Então o Inter é favorito. Mas aquela questão, clássico é sempre um jogo muito tenso. Assim, acho que o Inter vai ganhar, mas vai ter uns 26 expulsos nesse jogo aí, que não é sempre bem complicado, tá, pessoal? Se a gente tivesse que apostar em algumas peças aqui, eu apostaria nas peças do Inter, tá? Talvez um Bernabé, que é um cara muito bom de cartola, aí tem mostrado no campeonato que é um cara muito bom de cartola. Um Alampa, que é muito craque, né? Todas as jogadas do Inter passam pelo pé dele, corredor de pênalti.
O Wesley, pela questão da média básica, pode ser uma aposta interessante aí para a rodada, tá? Mas para quem tá liderando mais as ligas, não recomendo, tá? Porque é sempre um jogo tenso ali, que é um pouco difícil de a gente ter uma clareza total sobre o resultado dessa partida, tá? Mas eu acho que o Inter é favorito. Vitória e Bragantino, tá? Vitória que melhorou muito seu desempenho aí, né? Até me arrependi um pouco de ter colocado o Júnior Alonso ali no nosso time, porque realmente o Vitória tinha melhorado a questão técnica, devia ter apostado ali no Rodrigo, no Thiago Santos, que as estatísticas estavam recomendando no nosso IA ali. Eu quis ir no Júnior Alonso por ter um potencial pela estatística, mas assim, o Vitória tem melhorado muito tecnicamente seu desempenho, tá? E vai enfrentar um time do Bragantino, pessoal, que é um dos piores visitantes da competição, tá? Tem tomado gol a rodo, já são 23 gols sofridos jogando fora de casa, tá? É uma das piores defesas visitantes. E eu quero destacar dois nomes para vocês que são muito fortes para a rodada, tá? Que são o Mateuzinho do Vitória, tem gerado muita média básica quando joga em casa, e o Alejandro, tá? Meteu o gol no Atlético Mineiro na lei do ex, e é lei do ex de novo contra o Bragantino, tá? Então, Alejandro é uma baita aposta para a rodada aí, um nome que me agrada bastante mesmo, tá? Alejandro do Vitória aqui, Mateuzinho também seria uma baita aposta aí pra gente fazer na rodada, tá? Do setor defensivo eu não gosto de ninguém, tá? Tem o Wagner Leonardo, que é uma peça meio fora da curva, mas o Bragantino costuma machucar, né? Ele costuma fazer o seu golzinho aí. É... Enfim, e aí vindo pro último jogo aqui, entre Juventude e Palmeiras, tá? Pra quem sabe, eu sou palmeirense, pra quem não sabe, né? Vai ser um jogo muito difícil pro Palmeiras, tá? É uma rodada muito importante se o Palmeiras quiser continuar brigando pelo título. Por quê? O Botafogo tem um confronto muito favorito aqui contra o time do Criciúma. A tendência é que ganhe esse jogo com uma certa tranquilidade, tá? E o Palmeiras tem um jogo muito difícil, tá? Quem tá falando assim, pode escalar Gustavo Gomes, Estevão, dobrar o Palmeiras, dobrar o ataque do Palmeiras com Estevão e Flávio Lopes, toma cuidado, pessoal. O Juventude no Jacone é um time muito chato, tá? Muito chato mesmo. Ganhou do Botafogo recentemente, tá? Ó, vou até pegar para vocês aqui no Cartão FC Brasil, vocês verem que eu não tô mentindo. Desempenho do Juventude jogando como mandante. Ó, empatou com o Bragantino, ganhou do Fluminense, assim. Perdeu o clássico aqui, mas ganhou do Botafogo também. É um time muito chato quando joga lá no Jacone. Então, claro, o Estevão é uma peça muito forte, difícil de deixar de fora pelo momento que ele tem vivido, tá? Tá muito difícil de parar ele no X1, ele tem ganhado todas as jogadas de X1, a gente viu contra o Bragantino. Aliás, Rony, não tem condição de perder aquele gol, meu irmão. Jogador de profissional não perde aquele gol, tá? Enfim, mas o Estevão é um cara que ajuda muito o Palmeiras a criar chance de gol, né? Então é difícil deixar de fora. Mas assim, o Gustavo Gomes eu não acho que é unanimidade, tá? Acho que é uma peça viável, mas não é unanimidade aí para a rodada. Mas é isso, análise dos jogos aqui. Vou passar agora para vocês os melhores SGs para a rodada, tá? E depois a gente vai começar a montar os times. Vou falar algumas dicas mais seguras e algumas dicas mais ousadas, principalmente o capitão, que eu acho que vai ser um grande diferencial aí pra gente, tá? Antes da gente mostrar aqui o mapa da SG, quero mostrar a novidade que a gente tinha prometido para vocês, né? Então é o seguinte, ó, na última rodada, a gente tem montado já o time da galera. Vou deixar até aqui nos comentários para vocês um link, tá? Para vocês entrarem no grupo gratuito do WhatsApp lá, tá? E aí a gente, lá no grupo gratuito do WhatsApp, a gente faz uma enquete para montar o time da galera. Esse time da galera, assim como o time do canal, foi Ouro 3 no último mês e fez 67,50 na última rodada. Então tá voando baixo, tá? E a novidade que a gente vai fazer agora é que a gente vai montar aqui na aba de comunidade, para quem não conhece, o YouTube tem uma aba de comunidade que ele permite a gente montar algumas enquetes, tá? Então a gente vai fazer também o time da galera aqui na aba de comunidade do YouTube, tá? É uma coisa que tem ajudado muito o pessoal. A gente monta a enquete aqui, a gente vai colocar 5 jogadores em cada posição para você votar. Já vai ser ali uma dica, vou pegar meio com um top 5 que eu acredito que tenha potencial para rodada e vou colocar para vocês votarem. E claro, os jogadores mais votados são jogadores que a galera tá achando mais potencial ali. Então, se você é líder, vai ser um guia para você seguir. Pô, Eduardo, tô querendo ousar um pouquinho mais. Você vai poder pegar as duas peças que não estão nos mais indicados ali e colocar no seu time. Então, acho que vai ajudar bastante a galera, tá? E daí já aproveito, pessoal, para pedir inscrição aqui pro canal, tá? A gente tá com aquela meta complicada de chegar até os 5 mil inscritos até o final do ano, mas eu acredito que a gente vai chegar trazendo conteúdo diferente para vocês. Vocês vão dar essa moral pra gente, vocês sempre dão essa moral pra gente, tá? Então, se inscrever aí no canal para ter acesso a todos os conteúdos. Inclusive, eu acho que aqui na aba da comunidade, para poder votar, precisa ser inscrito. Então, é mais um motivo para vocês se inscreverem no canal, tá? Dá essa moral pra gente. Quem é novo aí, então convido seus amigos também para participar aqui do canal. E muito importante esse vídeo aqui, pessoal. Vamos bater 250 likes aí, que aí no próximo vídeo a gente traz, como eu sempre faço, essa meta de likes,
quando vocês batem meta de likes, a gente sempre traz um conteúdo ali do plano de sócio para vocês, tá? Então, 250 likes e pedir essa moral de se inscrever no canal, que é uma novidade que a gente vai trazer, é a votação na aba comunidade aqui também do YouTube, tá? Vai ser um conteúdo bem diferenciado aí. De novo, convido vocês a deixarem sugestões pra gente nessa data FIFA trazer outras novidades aí para vocês, tá? Não pedir para vocês se inscreverem no canal, a gente tem postado bastante coisa aí aqui no Instagram, tá? Então, quem puder dar aquela moral pra gente, a gente tá iniciando nosso Instagram, mas quem puder dar essa moral ajuda demais mesmo, tá? Enfim, dados esses comentários aqui, vamos agora mostrar nosso mapa do SG e começar a montar o nosso time aí para rodada, tá? Então, mapa do SG para rodada 30, tá? Como eu sempre falo para vocês, até falei na última rodada que a gente tinha uma rodada complicada para SG, né? Eu acho que os times que estão com mais de 45% de probabilidade de SG são times com SG fortes, tá? Na última rodada a gente não tinha nenhum, tá? O que tinha mais tinha 43%. Nessa rodada, a gente tem só um, que é o Botafogo, 49%, tá? Como eu falei, eu acho que o Botafogo tem o principal SG para a rodada, por isso que eu acho que tem que ter uma dobra. Eu não acho que é loucura triplicar o Botafogo nessa rodada diante dessa disparidade, tá? O segundo melhor SG pelas estatísticas é o do São Paulo, tá? E por que apareceu do São Paulo? Porque as estatísticas não levam em conta que o São Paulo não vai jogar no Morumbi, tá? Então, assim, mesmo esse segundo SG que aparece pra gente aqui, é um SG que eu não acho que seja tão forte assim para 44%. Acho que se a gente corrigisse pelo mando de campo, que não dá direito para trazer, talvez até caísse para um 41%, 42%. O terceiro, que é o Inter, que realmente tem estatísticas favoráveis para a rodada, é um clássico, então já é um SG mais ousado. Aí, realmente, a gente tem o Fortaleza aqui com um SG forte para a rodada, que me agrada, tá? Com o time do Atlético Mineiro reserva, talvez até crescesse essa questão do time reserva. Então eu acho que Botafogo e Fortaleza são os principais SGs, tá? Depois aparece Flamengo, Palmeiras, até o Atlético Goianiense aparece, como eu falei para vocês. Muita gente não tem ficado de olho, pode ser uma opção interessante para quem precisa se diferenciar aí na rodada. O time do Corinthians também aparece aqui, enfim. Daí já começa a cair bastante, tá? Por isso que eu acho que tem que dobrar o Botafogo e daí buscando SGs outros ali que tem um potencial, mas que os jogadores têm um potencial de pontuar fora do SG, tá? Mas é isso. E falando aqui do potencial de marcar gols na rodada, que também tem dado bastante certo, o Botafogo de novo aparece como o time principal aqui com chance de marcar gol na rodada, tá? O Criciúma é o time que tem mais chance de sofrer gols. Então é importante ter uma dobra do Botafogo, tá? Como eu falei para vocês. Depois aparece aqui o Inter, o Grêmio, o Vasco, tá? Então é importante ter peças desses times aí pra gente poder cercar esse potencial ofensivo aí, tá? Acho que isso já guia bastante a gente, que a gente vai escalar no nosso time ali, né? Mas agora a gente vai passar as dicas mesmo, tal, e ir montando o nosso time, tá? Então vamos lá, voltar aqui para o Cartola, vamos vender todos os nossos jogadores aqui, a gente tá numa maré boa aí, né? Mano, o Yuri Alberto mitou aí na rodada, e de novo, ó, é de novo uma opção bem válida para a rodada, o Yuri, tá? É uma peça de muito potencial para a gente escalar aí na rodada, tá? Vamos voltar para o nosso 4-3-3, tá? Na última rodada a gente foi no 3. Eu falo para vocês sempre que o 4-3-3 é a melhor opção, mas eu não tenho medo de quando as estatísticas estão favoráveis a gente tentar montar um esquema diferente e a gente conseguir manter uma boa regularidade, mesmo num sistema ali de 3-4-3, tá? Vocês sabem aqui que o canal a gente busca ousadia, a gente segue as estatísticas e se tem que fazer coisa diferente, a gente vai ser diferente, tá? Não tem problema nenhum fazer isso. Vou começar aqui pelo goleiro, tá, pessoal? Ignorem esses favoritos aqui, porque eu ainda vou atualizar isso no próximo vídeo, tá? Enfim, eu acho que, apesar de que ignorem os favoritos, mas realmente, o principal goleiro para a rodada é o John do Botafogo, tá? É o principal SG para a rodada, então ele já se destaca bastante em relação aos demais goleiros aí para a rodada, né? O time do Criciúma é um time que costuma finalizar bastante, é o segundo time que mais cede ponto para goleiro, tá? Então eu acho que realmente o John tem um grandíssimo potencial aí para a rodada, tá? Vai ser a nossa opção aqui. Mas vou trazer alguns outros nomes interessantes. Por exemplo, um outro nome que me agrada bastante é o João Ricardo do Fortaleza, tá? Se eu não me engano, vamos até ver aqui se é isso mesmo. O João Ricardo era um dos goleiros com mais defesas. É o goleiro com mais defesas no Campeonato Brasileiro, tá? Então ele vai ter esse potencial de fazer defesas. O time do Galo é um time que finaliza muito, né? Tem várias peças que estão meio chuta-chuta. No time titular tem Scarpa, tem Hulk, tem o próprio Paulinho quando joga. No time reserva tem Deverson, tem Igor Gomes, tem Vargas, que são jogadores que finalizam bastante. E eu acho que o Fortaleza é um grande potencial de SG, tá? Então, quem quisesse fugir do John, o João Ricardo seria uma excelente opção, tá? Um outro goleiro que me agrada, apesar de eu achar que é um SG um pouquinho mais ousado, é o Everton. Por quê? Eu acho que vai ser um jogo difícil para o Palmeiras, tá? Mas se o Palmeiras segurar o SG,
muito provavelmente vai passar por um grande desempenho do Everton, tá? Porque o Juventude vai finalizar, é um time que ataca muito em casa, costuma marcar gols, mas se não marcar, vai passar por o Everton fazer muitas defesas. Ele tem sido exigido e tem correspondido, tá? Tem sido um grande goleiro do Campeonato Brasileiro, tá? Então, John é uma peça interessante. Eu gosto muito do João Ricardo e gosto do Everton também, tá? Acho que a gente teria outros goleiros mais ousados aqui, por exemplo, o Hugo Souza do Corinthians seria uma opção mais ousada, Rafael de São Paulo um pouquinho mais ousado, Rocher do Internacional também, tá? Mas para mim os três principais goleiros para a rodada são John, João Ricardo e o Everton do Palmeiras, tá? Por enquanto a gente vai com o John aqui no time titular, acho que não dá para fazer o hack, né? Ele é mais caro, provavelmente a gente vai trazer o João Ricardo aqui no banco, tá? No finalzinho a gente monta o banco de reservas junto com o nosso capitão ousado aí para a rodada, tá? Vindo aqui para o lateral, pessoal, eu quero destacar um cara que muita gente fala, mas esse cara tá muito escalado, mas é que ele tem muito potencial mesmo, tá? Que é o Vitinho do Botafogo, tá? E até se vocês olharem aqui no Cartola FC Brasil, vou mostrar por que o Vitinho é uma grande opção aí para rodada, tá? Vamos filtrar aqui por preço. Aqui, ó, Vitinho. Porque além dele ser um bom jogador de cartola, pelo menos tem demonstrado isso, girando média básica, tem o potencial de SG. Olha isso daqui, Santiago Arias, 12.2. Marcos Rocha, 9.7. Raylan, 6.7. Em todos esses jogos tiveram assistência. E o Vitinho é um jogador muito ofensivo, tá? Então eu acho que tem um grande potencial para o Vitinho dar uma assistência, pegar SG, estourar na pontuação. Eu não vou arriscar deixar ele de fora, tá? Mas vocês veem aqui que, por exemplo, tem algumas peças de lateral esquerdo que também foram bem, tá? Então, o Juba foi bem, Felipe Jonathan foi bem. Então, quem quiser, por exemplo, fazer uma dobra mais ousada aqui do time do Botafogo, com o Alex Telles, não acho que seria loucura, não. Seria uma opção bastante viável aqui para a rodada, tá? Claro que o mais seguro para você escalar no seu time é o William do Cruzeiro, né? É um cara que tem muita média básica, né? É o melhor, se eu não me engano, não sei se mudou isso, mas eu acho que ainda é o jogador com melhor média mandante do Campeonato Brasileiro, tá? Dificilmente o William vai mal, né? Se eu não me engano, nas últimas 2 rodadas ele não pegou SG e fez mais de 5 pontos. Então aqui nas laterais eu vou fazer o feijão com arroz, tá? Vou com o William e com o Vitinho. Mas aí, ó, quem quisesse fazer uma opção mais ousada, daria para colocar um Vitinho e um Alex Telles numa dobra aí, tá? Não acho que seria loucura tirar o William nessa rodada, não, diante desse desempenho que caiu bastante do Cruzeiro, tá? Enfim, aqui estão 3 nomes interessantes. Acho que o Giai pode ser uma opção bacana, tá? Para quem confia nesse SG do Palmeiras, ele é um cara que tem se mostrado um bom jogador de cartola. Acho que pode ser um nome interessante, tá? A gente comentou aqui do Bernabé do Internacional. É que é clássico, eu não gosto muito de escalar defensores em clássico, porque o jogo fica muito truncado, tá? Mas um cara que quase ninguém vai falar para vocês e que tem muito potencial é o Fagner do Corinthians, tá? E eu vou mostrar para vocês, pô, o cara enlouqueceu. Falar do Fagner é maluquice. Não, mas ó, pessoal, olha como o Fagner tem um potencial bacana para rodada, tá? Primeiro, 11,5 aqui no último jogo, 3,6 é um cara que tem girado sua média básica aqui, o Fagner. Aqui contra o São Paulo foi expulso, mas foi um cenário atípico. Mas olha isso, o Wesley, 16,4 com SG, assistência e 4 desarmes, tá? Aqui o Claudinho, 7 pontos. O Paulo Henrique, 4,8 de média básica, tá? Aqui Matheus Alexandre também gerou média básica. Então, o Atlético Paranaense está mal no campeonato, tem cedido muito SG, tá? Tem cedido muita média básica e o Fagner é um cara que participou principalmente desse time do Corinthians, tá? Então, eu acho que também pode ser uma opção mais ousada aí para a rodada, tá? Então, de novo, ó, Vitinho, William mais seguros, Giai, Alex Telles e Fagner, opções mais ousadas junto com o Bernabé também, tá? Aí vai um pouco dessa estratégia. Tá liderando ou tá mais atrás nas ligas, tá? Técnico aqui para rodada, pessoal. A gente tem opções aqui, por exemplo, Abel Ferreira, Felipe Luiz, Zubeldia, outros técnicos aqui que poderiam ser citados, mas para mim, disparadaço, o Arthur Jorge é o melhor técnico, melhor chance de SG, melhor chance de marcar gols, principal probabilidade de vitória na rodada, melhor técnico por consequência, né? Então, Arthur Jorge aqui e a gente faz uma triplicadinha do Botafogo aqui, tá? Vindo para a defesa, então assim, como a gente está explicando o Botafogo ali com o técnico e os dois, um goleiro e um lateral, eu não vou com o Bastos nem com o Barbosa, tá? Acho que seriam opções viáveis aí para escalar, mas o time do Criciúma não é um time que cede tantos pontos assim para zagueiro, tá? Mas tanto Bastos como o Alexandre Barbosa seriam opções interessantes para a gente escalar, tá? Eu vou começar escalando um cara aqui que eu gosto muito para rodada, tá? Que é o Brits do Fortaleza. Cadê o Brits? Não tá provável. Ah, tá provável sim. O Brits do Fortaleza, tá? Primeiro, eu acho que, como eu falei pra vocês, tem que ter um SG do Fortaleza, é o segundo melhor para mim na rodada, contra um Galo que deve ser reserva aí.
E o Brits, para zagueiro, pessoal, ele tem sido um cara muito regular, tá? Muito regular mesmo, tá? Cadê o Brits aqui, ó? Brits. Muito regular. Nos últimos jogos, ó, nenhum ele baixou dos 5 pontos. Pô, pra zagueiro é uma coisa impressionante. Ou ele pega FG, ou ele gera bastante desarmes, ou ele dá até uma assistência aqui, tá? É um cara que tem jogado às vezes como lateral direito, chega bem na bola aérea também, tá? Então, gosto muito do Brits, não abro mão dele na rodada, vai ser um dos meus zagueiros, tá? A segunda vaga de zagueiro poderia ser os zagueiros do Botafogo ali, como eu falei. Poderia também ser o Gustavo Gomes aqui, quem quiser ir mais na segurança. Mas eu vou trazer um nome diferente aí. Poderia ser o Wagner Leonardo também, uma peça interessante aí para rodada, tá? Gustavo Gomes. Mas como eu falei para vocês, eu não tenho medo de ousar. As estatísticas estão muito a favor dele. Aliás, estou bem curioso para ver como é que vai indicar para a gente a nossa inteligência artificial. Eu acho que esse cara vai ser indicado, tá? É o Adriano Martins, tá? Não tenho medo de ousar. Vamos com ele aqui. Eu acho que pode ser uma opção bem bacana para rodada aí. O Adriano Martins do Atlético Goianiense aí, tá? Enfim, depois a gente escala o nosso banco de reservas, tá? Então, nós do Botafogo, Gustavo Gomes, Wagner Leonardo, Brits e Adriano Martins são as principais opções de zagueiro para rodada, tá? Vindo aqui pro meio de campo, pessoal, acho que o nome não tem como deixar de fora, tá? Garro. A gente escalou na última rodada ele aí, eu falei, né, que, mas é um jogo complicado e tudo mais, sei lá o quê. O Garro não precisa de gol para nem assistência para poder entregar pontuação. Só teve uma rodada que ele baixou de 4 pontos. É a principal peça do Corinthians. O Atlético Paranaense vê num momento horrível, garra unanimidade para a rodada, tá? Um outro cara que estaria no meu time, se a gente tivesse certeza que ia para o jogo, é o Arrasca, tá? Quem quiser escalar ele por enquanto, já que ele tá provável, pode escalar, mas eu acho que ele não joga, tá? Vamos ver para vocês. Infelizmente, o Uruguai joga na terça-feira, o Flamengo joga na quinta e depois joga no final de semana. Então, assim, seriam 3 jogos em sequência para uma Arrascaeta que a gente sabe que tem questões físicas ali, mesmo critério pro De La Cruz, tá? Se eu falei do Arrascaeta, eu tenho que falar do Arias, que é um nome sempre muito regular, mas essa rodada aqui com o Felipe Luiz melhorando bastante o Flamengo, não vou com ele aqui, tá? Quero trazer alguns nomes interessantes para vocês. Mateuzinho do Vitória é uma baita opção para rodada, tá? Se a gente até olhar aqui no Cartola FC Brasil, vocês vão ver como o Mateuzinho tem melhorado muito o desempenho dele, tá? Ó, Mateuzinho. Em casa, faz um tempo que ele não participa de gol, tá? Isso é um ponto negativo. Mas olha isso, 7,1 de média básica, 7,4 de média básica, 8,1 de média básica, 5,2 de média básica, enfrentando esse time do Bragantino que tem tomado gol adoidado, tá? Então o Mateuzinho é uma baita opção para vocês se diferenciarem, tá? Um outro cara que eu acho muito interessante para vocês se diferenciarem é esse cara aqui, ó, Almada do Botafogo. Inclusive, é um cara que eu não vi quase ninguém falar do Almada, tá? Aliás, mandar um recado aqui no vídeo pro Diegão do Mundo Cartola News. Quero ver se tem mais alguém que tá escalando o Almada aí do Botafogo, tá? Por quê, pessoal? Olha o que o time do Criciúma tem cedido. Eu já falei para vocês sempre, o time do Criciúma é um dos times que mais cedem pontos para meio de campo, tá? 10,9 para o Cauli aqui, 4 para o Caio Alexandre. Aqui o Felipe Anderson, 14,2. Rafael Veiga, 10,9. Lucas Fernandes, 8,5 do Cuiabá, hein? Iago Pikachu, 8,9. Jadson, 11,7. É o time que mais cede com uma recorrência impressionante, tá? E o Almada é um baita jogador, tá? Ele realmente não tem desempenhado tanto para Cartola, por isso que é uma opção mais ousada, mas é um cara que me agrada bastante mesmo, tá? Então, ó, já escalamos o Garro, escalamos o Almada, falamos do Mateuzinho, falamos do Arrascaeta, do Arias também, tá? E o cara que eu vou fechar o meu time aqui, pessoal, é realmente o Lucas Moura, tá? É um cara que, assim como o Garro, dificilmente ele vai mal quando ele joga em casa, tá? É um cara que é a principal peça do São Paulo, coador de pênalti do time, tá? E o São Paulo agora só tem o Brasileirão, então vai precisar buscar essa vaga de Libertadores. O Vasco pode poupar algumas peças, então eu vou com Lucas Moura, Garro e Almada na diferenciação, tá? Quem quisesse usar um pouquinho mais, poderia tirar o Lucas e colocar o Mateuzinho. Quem quisesse ir um pouquinho mais seguro aí na rodada, poderia tirar o Amado e colocar o Arrascaeta ali, seria uma opção também bastante viável para a rodada, tá? Então, para mim, são esses principais nomes. A gente poderia pensar ali num Alan Patrick, num Rafael Veiga, em algumas outras peças assim, mas por enquanto, para mim, esses são os principais destaques aí para a rodada, tá? Vindo aqui para o ataque, começar falando para vocês, a gente precisa ter uma dobra do Botafogo, já trouxemos o Almada, aí a gente tem Luiz Henrique ou o Igor Jesus, tá? Até o Savarino seria uma opção interessante. Dá para dobrar os dois? Dá para dobrar os dois. Triplicar o Botafogo é loucura? Não é loucura, tá? Mas eu tava olhando umas estatísticas bem rápidas. O time do Criciúma não é o time que mais cede ponto para mim. Ele não cede tanto ponto assim, tá? Então eu vou dobrar o Botafogo com Almada,
e com um atacante, tá? Luiz Henrique é um cara mais seguro ali, é um cara que gera mais média básica, talvez seja um dos atacantes mais escalados para a rodada, mas eu acho que o Igor Jesus é um cara que pisa mais na área, né? E assistindo os jogos do Criciúma, deu pra ver que o Criciúma tem uma falha ali jogando por esse miolo, né? Tanto é que vários meias mitam contra o Criciúma nessa entrada da área. Então eu vou apostar, por enquanto, pelo menos, no jogador que joga ali mais centralizado e vou com o Igor Jesus aqui no meu time, tá? A segunda peça que eu acho que não dá para deixar de fora é o Estevão, tá? Tem jogado muita bola ali, é o principal destaque aí do Campeonato Brasileiro. Ninguém tá pegando ele no X1. É um cara que também não precisa de gol e assistência para ir bem na rodada, ele gera bastante média básica. Aqui ele acabou indo mal porque, enfim, acabou entrando no segundo tempo, né? Mas vai ser um cara que eu não vou abrir mão, tá? O Estevão vai estar no meu time aqui. Então, assim, eu sei que muita gente vai escalar um ataque muito padrão com o Luiz Henrique, Estevão e Igor Jesus. Quem tá liderando? Cara, é uma opção excelente aí para rodada. Mas quem tá mais atrás nas ligas, eu acho que dá para trazer alguns outros nomes interessantes aqui para rodada, tá? Então, por exemplo, a gente tem o Wesley do Inter, é um clássico, mas é um cara que também entrega muita média básica, tá? É um cara interessante. Tem os nomes do São Paulo aqui, Caleri, Luciano, jogando contra esse time do Vasco, que pode vir mais reserva aí, tá? Muita gente tem falado do Gabigol do Flamengo ali, né? Que empolgador de pênalti, o time do Flamengo melhorou bastante. Mas as duas peças que mais me agradam para fechar esse ataque aqui é o Yuri Alberto, ele não tá provável por enquanto aqui no Cartola, tá? Mas ele, imagino que ele vai pro jogo, não entendo por que ele tá reserva ali, ele é a principal peça do Corinthians, o Corinthians precisa desesperadamente da vitória. Então, é um cara interessante. E o outro cara que me agrada bastante, deixa eu até trazer aqui para vocês, atacante, é esse cara aqui, ó. Cadê? O Alejandro do Vitória, tá? Tá carregando aqui. O Alejandro do Vitória é uma baita opção, tá? Atacante, filtrar de novo. Aqui. Trazer o Alejandro para mostrar os números dele nos últimos jogos. Cadê? Alejandro. Gustavo Mosquita aqui, ó. Janderson. Ah, também não tá provável. Nenhum dos dois tá provável, né? Então deixa eu tirar dos prováveis aqui para mostrar para vocês, tá? E aí depois a gente fala do capitão, que eu acho que eles dois são dois nomes usados, mas eu vou trazer ainda um outro nome que eu acho que pode ser interessante para vocês se diferenciarem na rodada, tá? Alejandro aqui. E cadê o Yuri Alberto, do Corinthians? Também é uma aposta interessante para a rodada. Cadê o Yuri Alberto? Yuri Alberto aqui, ó. Vou mostrar o número dos dois aqui para vocês verem. Então, primeiro, o Alejandro aqui do Fortaleza, do Vitória, ele tem gerado muita média básica nos últimos 3 jogos dele. Gol e assistência aqui, 6 pontos de média básica. Enfrenta esse time do Bragantino que quase todo jogo toma gol de atacante. Ó, Hulk, Daverson, Cadu, Michael, Thales Magno, GB. Só que contra o Juventude que ninguém participou de gol porque é um time mais fraco ali no setor ofensivo. Então, Alejandro é uma baita aposta para a rodada. E o Alberto também é uma baita aposta para a rodada, tá? Tem destruído aí no Cartola, né? E vai enfrentar esse time do Atlético Paranaense, que é o pior time ali do retorno, tá? Mas se vocês olharem aqui, por enquanto, o time do Bragantino segue um pouquinho mais de ponto do que o time do Atlético Paranaense, tá? Então a gente vai fazer uma aposta no Alejandro do Vitória, tá? Para fechar o nosso ataque aqui. Então, Estevão, Alejandro e Igor Jesus, tá? Então agora vamos falar do capitão, que eu acho que a gente tem boas opções. Eu vou falar do capitão ousado para vocês que eu queria trazer. Mas antes, pessoal, só falar para vocês aqui, eu falei do grupo gratuito do WhatsApp, a gente tem também um grupo exclusivo de dicas, tá? Tá apenas R$ 24 para essa reta final. Tem acesso à inteligência artificial, dashboard, time exclusivo, grupo gratuito, grupo do WhatsApp exclusivo também, tá? Então é bem bacana. Quem quiser dar essa moral, puder dar essa moral, eu sei que nem todo mundo pode gastar esse dinheiro com cartão, mas quem puder, R$ 24, você já pode entrar para essa rodada e começar a ter dicas exclusivas aí no seu WhatsApp, tá? Mas enfim, acho que os capitães mais padrão para rodada seriam o Igor Jesus, o Luiz Henrique também seria uma opção legal, o Estevão também seria um nome legal, tá? Como falei para vocês, nomes mais ousados para rodada aí seria o Alejandro e o Yuri Alberto, seriam opções ousadas. Mas eu quero trazer um meio de campo de capitão. E eu tô indo entre dois nomes, tá? Tem o Garro, que é um cara de muita média básica, tá? Muita mesmo, tá? Ele sempre entrega ali 5 pontos contra esse time do Atlético Paranaense que tá muito mal. Então, o Garro é uma baita aposta de capitão. Mas eu vou trazer um capitão bem ousado, tá? Ó, eu até vou fazer uma escala para vocês. Eduardo, tô a 20 pontos, tô liderando minhas ligas. Capitão para você é colocar o Luiz Henrique no time, acho que é importante ter ele no time aqui e colocar ele de capitão. Eduardo, tô a 20 pontos do líder. Igor Jesus é um baita capitão para quem precisa se diferenciar.
Eduardo, tô a 40, 50 pontos do líder. Acho que o Alejandro ou o Yuri Alberto podem ser excelentes capitães para a rodada. Eduardo, tô a 70, 80 pontos do líder. Esse cara aqui de capitão, ó. Criciúma tem cedido todo jogo para meio de campo, todo jogo. Ninguém vai escalar esse cara quase. E eu acho que ele vai ter um potencial de imitar na rodada, tá? Então, vou trazer o Almada aqui no nosso time de capitão na ousadia, tá? É um nome ousado, mas acho que tem potencial estatístico. Vamos ver se a gente vai concordar com isso até o final da semana ali, né? Pode ter a volta do Arrascaeta e tudo mais. Mas por enquanto, estou muito confiante aí no Almada, tá? Então é isso. E agora eu vou escalar rapidinho o banco de reservas com vocês aqui. João Ricardo aqui, eu falei que até seria um goleiro interessante para vocês colocarem no time titular, tá? Lateral reserva aqui para o Vitinho. Vamos com o Alex Telles do Botafogo, é um nome interessante. Zagueiro reserva aqui. Nossa senhora, tem um Vitão, Cleiton Sampaio, Zé Marcos, Figueiredo, Beleza. Nossa senhora, tá complicado aqui, né? Vamos por enquanto com o Vitão aqui, SG do Internacional. Meio de campo reserva para o Almada. A gente tem o Coronado, tem o Wellington Rato, é um nome interessante aí para a rodada para a gente poder escalar, tá? Acho que a gente vai com o Rato, tá? Acho que o Rato pode ser uma opção interessante para o banco de reservas, tá? O Wellington Rato do São Paulo. E no ataque reserva, eu tinha falado do Caio Jorge, acho que é o principal nome que a gente tem. Ah, tem o Romero também. Caio Jorge é uma opção legal de reserva. O Gabigol também, mas o Romero aqui pode ser um nome bem interessante, artilheiro da Neoquímica Arena, tá? Então é isso, pessoal. Time escalado aqui para vocês na rodada. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like aí, deixar sua sugestão do que a gente pode trazer aqui nessa data FIFA aí, tá? É isso. Até a próxima. Falou!